Você vai ver que não tem coisa do outro mundo e que a gente vai conseguir chegar tranquilo no que a gente já vinha trabalhando, né? Vai dar tudo certo. Bom dia, José. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu colocar aqui o fone, que pode ser que tenha uma zoadinha aqui do lado de fora. No fone fica menos presente, né? Bom, então vamos lá. Estou compartilhando aí, né, a tela com vocês. A gente vai começar a fazer questões hoje referente a essa parte de análise integral do escoamento de fluidos, certo? Então, nas aulas anteriores, a gente trabalhou com, só para retomar aqui, para todo mundo ficar ciente, né? Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com 3 equações fundamentais, né? A gente falou, isso já depois que a gente usou o teorema de transporte de Reynolds, né? Então, a gente tinha o teorema de transporte de Reynolds, que era, digamos assim, a ferramenta que a gente usava para converter as equações que a gente já tinha, né, da formulação de sistemas, para a perspectiva de volumes de controle, certo? E aí a gente usou isso para obter a expressão para a conservação da massa. Então, seria essa a equação para a conservação da massa, perceba, ó, taxa de variação da massa do sistema. A gente fez também a aplicação do teorema de transporte de Reynolds para chegar na expressão para a conservação do momento linear, e aí a gente tinha chegado nessa equação aqui, né, referente à conservação do momento linear. E na aula passada a gente trabalhou, né, fez exercícios referentes à parte de conservação de energia. Né? Então, a gente tinha chegado para a conservação de energia, também usando o teorema de transporte de Reynolds, nessa última fórmula aqui de baixo, certo? Então, só deixar todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho, aqui, e preto, para a gente saber. Então, essas são as ferramentas que a gente usou, né, para trabalhar com a conservação do momento, as equações de conservação, né, na perspectiva de análise integral. Vocês podem ver que eu estou aqui modificando essa primeira equação, né? Na verdade, só para deixar no formato final dela, que é esse daqui, né? Que está sendo mostrado. Onde a gente tem a taxa de variação da massa no volume de controle, mais o fluxo de massa através da superfície de controle, tendo obrigatoriamente que ser igual a zero, certo? Então, a gente tinha essas 3 expressões fundamentais para trabalhar, né, na nossa parte de análise integral. E aí, essa primeira questão, ela traz a seguinte situação, né? Ele diz que ar escoa em regime permanente no tubo mostrado da figura, e diz assim, levando em consideração as pressões estáticas e temperaturas indicadas na figura, determine qual que vai ser a velocidade média nessa seção 2, que é a seção de saída, sabendo que a velocidade média do escoamento na seção 1 é de 205 metros por segundo. Então, essa questão aqui, ela tem vários detalhes que a gente precisa atentar logo no início dessa resolução, certo? Fazendo a interpretação correta aqui desse texto, né? Primeiro ponto é que ele já coloca para a gente que o fluido que está escoando é ar, né? Então, quando ele diz que o fluido que escoa é ar, a gente já deve automaticamente escrever na cabeça da gente que ar é igual a fluido compressível, ou seja, massa específica pode variar de uma seção para outra ou como uma função do tempo, certo? Em seguida, ele diz assim, ó, que esse fluido escoa em regime permanente, né? Se o fluido escoa em regime permanente, significa que não há
mudanças nas propriedades com o tempo, certo? Então, regime permanente significa isso, né? Além disso, né, ele pede para a gente calcular uma velocidade média, né, do escoamento na seção, sabendo uma velocidade média na seção de entrada. Então, assim, a gente tem esse conjunto aqui de equações, né? Essa, né? Uma traz simplesmente as relações massa específica, velocidade área. Uma expressão traz um aparato relacionado com forças. E uma outra equação traz um aparato relacionado com trabalho, calor, né? Formas de transferência de energia. Então, faz sentido, né? Não sei se para vocês, nesse momento, já isso fica claro, né? Mas faz sentido a gente começar, obviamente, a trabalhar com o que o enunciado nos fornece de informação, né? E, nesse caso, essa informação simplesmente se refere à equação de conservação da massa, né? Não existe no enunciado nada que nos leve a trabalhar com forças ou transferências de calor ou realização de trabalho em nenhuma desses trechos aí que é comentado, certo? Então, a gente vai trabalhar com a equação da continuidade, né, representando aí a conservação da massa. E aí a gente pode já passar para fazer as considerações sobre o escoamento, né? Ele diz logo de cara que esse escoamento ele é em regime permanente, então esse primeiro termo ele vai ser igual a zero, devido ao fato do escoamento ser em regime permanente. E aí a gente fica com a necessidade de avaliar esse termo ρV escalar dA nas superfícies, né, que formam o volume de controle. Perceba que o volume de controle, ó, ele destaca, inclusive, qual que é. É esse aqui o nosso volume de controle, certo? Então, a gente vai trabalhar com as velocidades e as áreas, né, referentes a esse escoamento aqui nessa região. E aí, esse volume de controle, ó, perceba, a gente vê o fluxo de massa, né, o fluxo de fluido ao longo da seção 1 e ao longo da seção 2, certo? Então, a gente teria que avaliar essa equação da conservação da massa nessas duas seções, 1 e 2. Na própria questão, ele pede para trabalhar com valores médios. Ó, qual é o valor médio da velocidade na seção 1 ou o valor médio da velocidade na seção 2? Então, para a gente fazer isso, a gente vai trabalhar com essa equação não na perspectiva de integração, ou seja, de avaliar como essa velocidade varia ao longo dessa área do escoamento, mas trabalhando, sim, com os valores médios em cada uma dessas seções. Então, nesse caso, a gente vê que a gente tem, para a seção 1, um valor de massa específica, ou 1, um valor de velocidade, uma área através da qual o fluido escoa, né? E nessa seção 1, se vocês notarem bem, a gente tem um vetor velocidade, ó, que está alinhado aí com esse eixo X, né? Esse seria o nosso vetor velocidade da seção 1. Na seção 2, né, o fluido permanece escoando nessa mesma direção. E em cada uma das superfícies, ó, a gente tem, né, uma área que caracteriza essa superfície de controle. Eu já tinha colocado para vocês anteriormente, né, que essa área que caracteriza a superfície de controle, esse vetor que caracteriza a área, ele aponta sempre para fora da superfície de controle. Então, nessa seção de entrada, a gente percebe que a velocidade V1 aqui, ó, forma um ângulo de 180 graus com
a área 1. Enquanto na seção 2, o ângulo formado é um ângulo de 0 graus, né? Tanto a área quanto a velocidade apontam na mesma direção. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai trabalhar com essa equação aqui, né, a gente está falando de um produto escalar, né, entre velocidade e área. Então, produto escalar, módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, certo? Então, aqui a gente fica com esta situação. Certo? Então, cosseno de 180 graus produz para a gente um sinal negativo para esse termo referente à seção de entrada. Cosseno de 0 graus produz um sinal positivo referente a esse termo da seção de saída. E aí a gente pode dizer, então, que ρ V1A1 é igual a ρ V2A2. Aí você pode dizer, professora, mas por que eu não posso trabalhar só com V1A1 a V2A2 nessa questão? Porque o fluido que a gente está trabalhando é ar, né, pessoal? Então, se o fluido é um fluido compressível e a gente tem, ó, variações de pressão e temperatura, então, obrigatoriamente, essa massa específica ela vai variar de uma seção para outra. Então, é necessário que a gente mantenha aqui esse ρ, né, em cada uma dessas seções, ok? E como é que eu vou calcular qual que é esse valor de ρ, né? Então, a massa, a gente sabe da equação dos gases ideais que PV é igual a nRT, né? Esse número de mols representa a massa dividido pela massa molar do gás. Então, a gente pode rearranjar essa expressão para essa massa molar vir para o lado de cá, dividido por RT. E esse volume vem aqui para esse numerador. Então, isso aqui fica sendo uma medida da massa específica do fluido que está escoando, certo? Detalhe, a equação dos gases ideais é uma equação de estado, né? Essa equação aqui é uma equação termodinâmica. Equação de estado termodinâmico. Então, isso significa que a gente precisa trabalhar com valores de pressão absoluto, certo? Em cada uma dessas seções para a gente poder obter os valores adequados, certo? A gente não trabalha nas equações termodinâmicas com os valores relativos de pressão. Então, eu vou aqui abrir o parêntese para a gente calcular qual que vai ser a massa específica do ar na seção 1 e na seção 2, certo? Em seguida, a gente tem que a área da seção 1 é a mesma área da seção 2, porque percebam que o diâmetro, né, dessa tubulação ele é o mesmo, né, vale 0,1 metros. Então, a gente vai calcular aí qual que é V2, simplesmente por fazendo isso daqui, né, dividindo isso pela massa específica do fluido na seção 2. E como essa área da seção 2 é igual à área da seção 1, né, essas duas quantidades aqui, elas vão se cancelar. A gente fica com essa expressão genérica aqui. Então, o que a gente precisa fazer, efetivamente, é calcular qual que são essas massas específicas na seção 1 e na seção 2, tá? Usando essa equação de estado. Então, veja só. A massa específica na seção 1 vai ser o valor da pressão na seção 1.
a massa molar é a massa molar do gás, dividido por R vezes temperatura, certo? Então, a pressão na seção 1 é 77 kPa, então 77 vezes 10 a terceira pascais. A massa molar do ar é 28,9 gramas por mol. Eu gosto, pessoal, de nessas equações que a gente tem que colocar essas constantes e tudo mais, eu gosto de trabalhar usando realmente as unidades todas descritas e tudo mais, porque eu acho que facilita da gente não cometer erros grotescos, tá? Então, Professora, sobre a constante dos gases ideais, você vai botar na prova ou a gente pode pesquisar no canto? constante dos gases ideais, que constante? Esse R? Sim. Não, isso aqui vocês já têm que saber, André. É porque Mas vocês tem podem pesquisar, porque, enfim, vocês estão online aí, vocês estão com computador, vocês têm tudo, né? Vocês podem pesquisar. É porque eu só sabia desse 8,31, que o professor de ensino médio descia o cacete na gente se não fizesse isso. Mas porque acho que tem mais 10 variações, 12. Mas aqui, assim, se você escolhe o valor que você vai usar de R, na realidade, né? Em função das unidades que as outras coisas estão sendo apresentadas. Como aqui eu já coloquei em Pascal, grama por mol e em Kelvin, esse valor de R é o mais apropriado porque ele cancela, né, a maior quantidade aí de termos. Certo? Tá. Ok, obrigado. Nada. Então, essa massa específica na seção 1 ficou sendo 77 vezes 10 a terceira, vezes 28,9, dividido por 8,314, dividido por 268 Kelvin. Né? Então, essa massa específica aqui ficou sendo 998,72. Vamos ver se as unidades estão todas coerentes, né? É para ser, vamos lá. Então, a gente tem no numerador pascais, que são Newton por metro quadrado, né? Que multiplica vezes grama por mol. Essas são as nossas unidades aí referentes ao numerador. No numerador, a gente tem joules. Joules, que são Newton vezes metro, certo? Dividido por mol. Esse mol vezes Kelvin, né? Isso aqui está sendo multiplicado por Kelvin, certo? Então, a gente sabe que nesse termo aqui do numerador, a gente ia ficar com Newton vezes metro dividido por mol, certo? E aqui em cima, Newton por mol, né? Vezes grama por metro quadrado. Isso faz sentido? Faz sim, porque ó, a gente está saindo aqui ó, com gramas por metro cúbico, certo? Então, aqui está saindo em gramas por metro cúbico, esse nosso valor. Se a gente quiser usar em quilogramas por metro cúbico, né? Então, esse valor é 0,998 quilogramas por metro cúbico. É importante a gente fazer essa análise das dimensões e o que a gente colocou efetivamente, né? Para não errar, né? Justamente para fazer os cálculos direitinho na hora que vocês substituírem aqui os valores, né? Não ter nenhum problema, tá bom? Então, a gente vai repetir esse processo agora para a seção 2, né?
Então, a massa específica da seção 2 é a pressão na seção 2, massa molar do ar, dividido por RT. Na seção 2, a gente tem 45 kPa, então 45 vezes 10 a terceira, e a temperatura é de 240 Kelvin. Né? Então, 45 vezes 10 a terceira, vezes 28,9, dividido por 8,314, dividido por 240, certo? Então, nessa seção 2, a massa específica do fluido ficou sendo, 651,76 gramas por metro cúbico. Então, 0,6518, né, quilogramas por metro cúbico. Então, para a gente calcular qual seria essa velocidade na seção 2, basta a gente agora substituir os valores. Rho da seção 2, 0,6518. Rho da seção 1 tinha dado 0,99. Vamos verificar. 998, né? 98. Ah, tá aqui, eu já escrevi errado. 9987, né? 9987. E a velocidade na seção 1, ele tinha dito que era 205 metros por segundo. Então, V2 fica sendo 205,09987 dividido por 0,6518. 314,10 metros por segundo. Certo? Tranquilos, pessoal? Deu aí para entender como que a gente fez, como que a gente interpretou o enunciado, como que chegamos nos sinais e tudo mais? Deu sim, professor. Só uma dúvida, quando a gente vai tratar com gás ou vapor, a gente já pode dizer que ele é compressível já? Já pode dizer o quê? Se ele é compressível? Assim, na maior parte dos casos, a gente vai tratar, né, como fluidos compressíveis, né, os gases. Vão existir situações em que ele está escoando a uma baixa velocidade, como a gente vai ter questão, inclusive, hoje, resolvendo, né? Ele vai estar numa velocidade de escoamento tão baixa que ele pode ser tratado como incompressível. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula isso, tá? Se nesse caso aqui dessa questão você quisesse verificar se realmente o escoamento é compressível ou incompressível, podia fazer o seguinte, né? O parâmetro que a gente usa para fazer essa avaliação é o número de Mach. Opa! O número de Mach, que é calculado como a velocidade do escoamento dividido pela velocidade do som, né? Então, 205 dividido por... Vou pegar novamente esse dado aqui. 343. Eu não sei por quê, eu sempre gravo 313, né? Não sei por quê. 343 metros por segundo. Então, 205 dividido por 343 vai dar um valor de 0,597, né? Esse valor, ele é maior do que 0,3. Quando a gente estava falando lá na primeira unidade, né, sobre classificações do escoamento e tudo mais, a gente disse o seguinte, olha, existem escoamentos de gases que são considerados escoamentos incompressíveis. Isso aqui ocorre justamente quando o número de Mach ele é menor do que 0,3. Não sei se vocês se lembram aqui desse gráfico que eu mostrei para vocês na ocasião. Porque se o número de Mach ele está aqui até 0,3, então a variação percentual da massa específica do fluido ela é pequena, é aproximadamente 5%. Quando você passa para números de Mach maiores, né, então essa variação da massa específica ela passa a ser mais importante. Então, no caso da gente, que deu quase 0,6, a variação da massa específica com relação ao valor original, digamos assim, já está na casa dos 15% a 20% de variação. Então,
como o número de Mach, ó, deu maior do que 0,3, esse escoamento, de fato, é um escoamento compressível. Certo? Obrigado, professor. De nada. Essa outra questão aqui, ela também trata justamente... Eu estou colocando essas questões com ar, principalmente, para a gente entender a importância dessa variável massa específica, tá, pessoal? Nas nossas questões. Porque em muitos casos vocês vão ver escoamento de água, vocês vão ver, né, outros fluidos, né, em que esse parâmetro não é importante. Mas quando a gente trata do escoamento de fluidos compressíveis, é importante que a gente faça essa distinção e que note, né, que a gente vai mudar mesmo de massa específica do fluido ao longo do escoamento. Nessa questão, por exemplo, ele diz assim: o compressor indicado na figura abaixo é alimentado com uma vazão volumétrica de ar de 0,283 metros cúbicos por segundo, na condição padrão. Então, quando ele diz aqui que o ar está na condição padrão, significa que ele já está informando para a gente qual que é a pressão e qual que é a temperatura dessa condição, certo? O ar é descarregado do tanque através de uma tubulação que apresenta diâmetro de 30,5 milímetros. A velocidade e massa específica do ar que escoa no tubo de descarga são 213 metros por segundo e 1,8 quilos por metro cúbico, certo? E ele pede para a gente determinar, ó, a taxa de variação da massa do ar contido no tanque, certo? E depois ele pede para a gente trabalhar, ó, determine a taxa de variação da massa específica desse ar que está contido nesse tanque. Então, quando ele fala dessas coisas, determine taxa média, né? Então, esse processo daqui a gente não pode tratar como um processo em regime permanente. Por quê? Porque o interesse da questão é justamente nessas variações, né, temporais. Então, a gente tem aqui a nossa equação de conservação da massa, né? A gente tem um volume de controle. Eu vou descrever aqui o volume de controle só assim. Certo? Colocar ele aqui meio transparente para a gente poder ver ainda a figura de trás. E aí, o que acontece? Esse volume de controle, a gente tem uma seção de entrada, novamente. É dada a vazão volumétrica aqui nessa seção de entrada. A gente tem uma seção de saída desse volume de controle. Novamente, existe uma área que é caracterizada aí por uma direção normal que aponta para fora dessa superfície de controle. Certo? Tá aí a área. E ela sempre aponta para fora. Para fora, isso ocorre tanto na seção de entrada quanto na seção de saída. Tá? Como eu coloquei para vocês, a gente não pode cancelar esse termo referente às taxas de variação, né, da massa contida no volume de controle. Por quê? Porque é justamente o termo que ele tem interesse em que a gente calcule, certo? Então, quando ele pede aqui, ó, determine a taxa de variação da massa de ar contida no tanque, a gente vai pegar a nossa equação da continuidade e interpretar os termos que estão contidos nessa equação. De que maneira? Conseguem ver que o produto de massa específica vezes volume vai dar uma massa? Isso aqui, esse primeiro termo, representa uma massa, certo? Massa contida no volume de controle. E isso aqui, ó, é a taxa de variação, ρT, dessa massa que está contida no volume de controle.
Então, o que ele pede nesse primeiro termo aqui é justamente isso aqui tudo, né? A taxa de variação da massa que está contida no volume de controle. É esse primeiro termo. Então, a gente vai pegar a nossa equação de conservação e dizer que isso aqui é igual a menos o fluxo de massa através da superfície de controle. E aí a gente vai entender que a nossa superfície de controle, ela é composta por duas seções. Então, a gente tem a seção 1 e a seção 2, nas quais a gente tem que avaliar esse termo, né, o produto ρV escalar dA. Tranquilos até agora? Sim. Ótimo. Então, na seção 1, ele fornece a vazão volumétrica de ar, né? Lembrem-se que vazão volumétrica é justamente essa integral do V escalar dA. Vazão volumétrica é justamente esse termo. Certo? E, ó, na seção 1, a gente deve, então, saber qual que é a massa específica desse ar, para eu poder multiplicar por esse termo de vazão volumétrica que ele já fornece, certo? Na seção 2, ele fornece qual que é a massa específica do ar da seção 2. Na seção 2 ele já diz isso, é 1,8. É dado também a velocidade dessa seção 2 e o diâmetro do tubo de descarga. Então, na seção 2, ele lhe fornece meios para calcular todo esse termo, né, com o uso das propriedades do fluido, né? E na seção 1, ele diz simplesmente que o ar está na condição padrão. Então, aqui vocês podem, né, optar, né? Vocês podem colocar a massa específica do ar nas condições padrão, ou vocês podem dizer, né, que o ar na condição padrão é aquele que está a 0 graus Celsius e 100 kPa e calcular essa massa específica do ar nessa condição, tá? Eu vou fazer dessa maneira, mas é para dar o mesmo resultado, né? 1,27 quilogramas por metro cúbico. Mas eu vou pegar a equação de conservação, a equação dos gases ideais para calcular essa massa específica do ar, tá? Então, a massa específica do ar nessa seção 1 refere-se à pressão dele e à temperatura dele nas condições padrão, né? Então, 100 kPa e 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, pessoal, é 273,15 Kelvin, tá? Então, 100 vezes 10 a terceira, vezes 28,9, dividido por 8,314, dividido por 273,15. Né? Então, dá justamente 1,27 quilogramas por metro cúbico que tinha sido fornecido lá na nossa pesquisa, ok? Um ponto a ser observado, né? Esse primeiro termo refere-se à seção de entrada, né? Então, a gente tem que avaliar esse produto escalar entre velocidade e área nessa seção de entrada. Então, o ângulo formado aqui é um ângulo de
180 graus. Eu estou pegando as equações das questões anteriores, pessoal, só para facilitar aqui esse processo de montagem, tá? E na seção de saída, a gente tem, né, os valores médios de velocidade nessa seção de saída, e sabe, ó, que o ângulo formado aqui entre velocidade e área nessa seção de saída é um ângulo de 0 graus. Então, a gente teria essa situação. Bom dia, Pablo, tudo bom? Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Então, para a gente substituir aqui nessa nossa equação, a gente vê, ó, produto escalar entre velocidade e área na seção 1 dá menos 1, então esse aqui ficaria com sinal negativo. Na seção 2, um sinal positivo. Só que veja só, que na nossa equação a gente tem um menos aqui do lado de fora, né? Então, esse menos com os sinais da parte interna, a gente vai ficar com mais, mais ρ V1A1 menos ρ V2A2. E aí, basta a gente substituir. O valor de massa específica da seção 1 a gente calculou para ser 1,27 kg por metro cúbico. Velocidade vezes área na seção 1 é justamente o valor da vazão volumétrica, 283 metros cúbicos por segundo. Na seção 2, a massa específica é de 1,80, a velocidade na seção 2 é de 213, e o diâmetro da seção de saída é de 30 milímetros, né? Então, isso aqui, a área da seção 2 vai ficar sendo π vezes esse diâmetro, cadê? 30,5 vezes 10 a menos 3 metros, ao quadrado dividido por 4. Né? Então, a gente obtém dessa maneira justamente o que ele pede na primeira questão, que é a taxa de variação de massa do ar que está contido no volume de controle. Então, deixa eu colocar aqui. 30,5 vezes 10 a menos 3, ao quadrado, dividido por 4, vezes π, vezes 1,80, vezes 2,213. Um 1,27 vezes 0,283, menos isso. Então, a gente tem justamente 0,0794 quilos por segundo de ar. Essa é a variação da massa contida nesse compressor, né, em quilos por segundo. Como que eu sei que está em quilos por segundo? Justamente fazendo análise dimensional desses termos, né? A gente sabe que isso aqui está em quilogramas por metro cúbico. Quando a gente multiplica aqui pela área, fica quilogramas por metro, vezes a velocidade, a gente vai ficar... Eu vou escrever, porque senão não dá para ver, não. Então, quilogramas por metro cúbico, vezes a velocidade, dada em metros por segundo, vezes a área, dada em metros quadrado, né? Então, esses termos aqui têm dimensão de massa por tempo, certo? Perceba que esse termo de taxa de variação da massa, vou falar bem pausadamente, ó. Taxa de variação da massa contida no volume de controle deu uma quantidade aqui positiva. Isso quer dizer que a massa que está contida aqui dentro, ela está aumentando sucessivamente. Então, eu estou acumulando
ar dentro desse compressor, tá? Isso não é coisa de se estranhar, tá, pessoal? Isso é simplesmente um processo que não ocorre em regime permanente. Lembram quando a gente começou a falar a respeito do teorema de transporte de Reynolds? Eu coloquei assim para vocês, olha, se a gente imaginar um tanque, né? Deixa eu pegar o slide da ocasião. Se a gente imaginar um tanque e a gente imaginar que existem entradas e saídas nesse tanque, se houver um desbalanceamento entre o fluxo de massa na entrada e o fluxo de massa na saída, eu posso estar tanto aumentando o conteúdo de massa nesse volume de controle, quanto diminuindo ele, certo? Então, não é de se estranhar, tá bom? Segundo ponto dessa questão, né? Ele coloca assim, deixa eu apagar aqui, ele coloca assim, determine a taxa média, vou ficar aqui em azulzinho para a gente destacar, a taxa média de variação da massa específica do ar contido no tanque. Então, a gente tem uma massa específica dessa massa de ar que está contida no volume de controle, certo? E ele pede para eu avaliar a taxa média de variação dessa massa específica. Bom, então esse termo aqui vai ficar sendo o negativo do fluxo de massa, que a gente já tinha calculado na questão anterior, né? Isso aqui tinha dado justamente esse valor. E agora, veja só, ele quer que eu avalie a taxa média com que essa massa específica aqui varia. Esse é o meu interesse, como que a massa específica varia ao longo do tempo. Então, a gente vai entender que esse nosso volume de controle aqui, ele tem um volume dele, a região que a gente está estudando, ela tem um volume constante, né? Veja, o volume do tanque aqui, 0,57 metros cúbicos, ele é constante. Então, quando eu integrar esse dV aqui, vezes o ρ, o que a gente obtém é justamente ρ, vezes o volume desse tanque, certo? Esse V aqui nada mais é do que o volume do tanque, tá? Então, se eu quero calcular justamente a taxa de variação da massa específica, eu vou pegar esse valor aqui e dividir pelo volume desse tanque. Então, 0,0794 dividido por 0,57 metros cúbicos. Então, 0,139 quilogramas por metro cúbico, por metro cúbico segundo. Certo? Então, esse termo representa justamente como que a massa específica do fluido que está contido aqui dentro desse tanque varia com o tempo. Certo? Isso aí quer dizer que a cada segundo que passa, o ρ aumenta 0,139? Exatamente. Porque se justamente a quantidade de massa que está contida nesse compressor, ela está aumentando, né?
Então, e aí a gente tem um volume constante para essa massa toda ocupar, então a massa específica do fluido que está ali dentro também tem que estar aumentando. Show? Show, obrigado. Então, vamos lá. Bom, então nessa questão aqui, ele diz assim, calcule, veja só como essa questão ela já é diferente das anteriores, né? Ele diz assim, calcule a força requerida para manter o tampão da figura, ou seja, o tampão é esse elemento aqui, fixo na saída do tubo de água, sabendo que a vazão é de 1,5 metros cúbicos por segundo, e que a pressão a montante é 3,5 megapascais. Então, assim, o enunciado é enxuto, mas ele traz muitas informações, tá? Como assim? Primeira informação que a gente precisa saber, extrair disso daqui, é que ele está falando em forças, né? Se a gente está falando em forças, a gente vai trabalhar com o nosso segundo quesito aqui, que é conservação do momento linear. Então, a gente já selecionei com que ferramentas eu vou atacar esse problema. Ele pede para calcular qual que é a força requerida para manter esse tampão aqui, esse elemento aqui, fixo, na saída do tubo, sabendo que a vazão volumétrica é de 1,5 metros cúbicos por segundo, que esse tubo, ele é de água, o fluido que está escoando aqui é água, certo? E que a pressão a montante é de 3,5 megapascais. Detalhe, pressão a montante, pessoal, quando vocês se depararem com esse termo, vocês vão sempre pensar, sempre, toda a vida, sempre. Vocês vão sempre pensar em coisas que se encontram antes, né? Coisas que antecedem o ponto que você está analisando. Então, montante diz respeito à monta. Tudo aquilo, imagina que isso é um rio que está escoando, né? A montante é o que está lá perto da montanha, e a jusante, que é o outro termo que também pode ser apresentado para vocês, é o que está lá no final, lá na saída desse caminho do escoamento. Então, a montante diz sempre referente a uma seção anterior, certo? E aí ele pede para a gente calcular justamente essa força requerida. Beleza. Perceba que na questão, ó, ele já fornece para a gente o diâmetro dessa seção aqui, que a gente vai considerar que seja a tal da seção a montante, tá? Ele fornece também o diâmetro do tampão. Então, qual é o diâmetro disso aqui? Professora, por que você está falando em diâmetro se ele nem disse que isso aqui é circular? Ora, isso aqui é um tubo, certo? Tubo. A palavra tubo quer dizer uma tubulação, né? Um caminho circular. Se ao invés de tubo ele tivesse dito que isso era um duto, né? Um duto pode ter qualquer formato. Um tubo tem seção circular, certo? Então, isso aqui é o diâmetro da seção 1, esse aqui é o diâmetro do próprio, né, tampão aqui que a gente está considerando. Então, a gente pode escolher um volume de controle como esse que eu vou colocar aqui na figura, em que a gente tenha justamente um valor da pressão a montante que ele indica lá, certo? A gente também vai considerar que esse nosso volume de controle aqui que eu selecionei, ó, ele está justamente na iminência desse fluido escoar aqui para a atmosfera, certo? Então,
o jato aqui, ele é liberado para a atmosfera. E a gente quer saber que força F é essa. Tá? Então, vamos lá. Na questão não é fornecida nenhuma informação sobre taxas de variação de qualquer propriedade, então a gente vai dizer que esse processo ocorre em regime permanente. A gente vai primeiro aplicar essa equação, né, de conservação para a direção X, que é a nossa direção fundamental aí, principal desse escoamento. E a gente precisa identificar quais são as forças que estão atuando, tá? Então, a gente tem aqui a força referente à pressão do escoamento, nessa seção 1. Na seção 2, essa pressão, na verdade, a gente vê um descarte para a atmosfera. Então, aqui a gente vai trabalhar com o valor de pressão manométrica sendo igual a 0, nessa situação. A gente sabe que o fluido que escoa, ele tem um determinado peso, né? Porém, essa força-peso, ela não está alinhada com a direção do escoamento, então a força-peso referente a esse escoamento aponta na direção do eixo Y e não X, que é o nosso interesse. E a gente tem a força F, né, que seria a força que a gente quer calcular, que é a força necessária para manter esse tampão aqui no lugar. Então, na direção X, ó, perceba que não existem forças de campo gravitacional. FBX é 0. E esse termo aqui a gente já anulou pelo fato do escoamento ser em regime permanente. Então, a gente vai avaliar as forças de superfície e a gente vai avaliar as velocidades, né, ao longo desse nosso volume de controle e o momento transferido em decorrência desse escoamento de fluido, certo? Então, forças de superfície, a gente tem a força referente à pressão. Então, eu vou colocar aqui P1A1. P1A1, certo? Apontando na direção do X positivo. E a força F, que é o nosso interesse em calcular, ela está indicada na figura apontando para o X negativo. Então, vou deixar dessa maneira. A gente, então, vai avaliar, né, esse lado direito da equação, e a gente vai perceber que essa nossa superfície de controle engloba as seções 1 e 2. Então, eu vou avaliar esses termos na seção 1 e 2. E aí a gente vai, né, justamente saber como que está se comportando esses produtos escalares entre a velocidade do escoamento, vou deixar em preto, velocidade do escoamento, aqui nas duas seções, e a área, ó, que caracteriza esse escoamento. Então, a área, aqui na seção de entrada, a área dessa seção na seção de saída, certo? Então, para essa primeira seção, para a seção 1, a gente vai ficar com V1 velocidade na seção 1, vetor velocidade na seção 1, que vai multiplicar a massa específica do fluido na seção 1 V1 A1. Por que eu estou colocando já só V1 A1 sem o vetorzinho em cima aqui? Porque esse segundo termo já refere-se ao produto escalar entre velocidade e área. Então, perceba, esse primeiro termo diz a direção do momento que é transferido em decorrência do escoamento do fluido,
esse segundo termo vai trazer só o produto escalar. Então, quem dá a direção no momento é esse primeiro aqui. Tá? E na seção 2, mesma coisa. V2, A2. Opa. E aí, o ângulo formado entre velocidade e área na seção 2 é um ângulo de 0 graus. Então, só para a gente se orientar aqui, ó, V1, ele aponta realmente na direção do x positivo, então essa quantidade aqui, ela fica sendo positiva, né? Mais V1. O cosseno de 180 produz o valor negativo, certo? Então, vou colocar aqui no início. V2 aponta na direção do x positivo, então, mais V2. E o cosseno de 180, de 0 graus, também tem, dá igual a 1, certo? Então, para calcular essa força aqui, a gente ia precisar justamente de Oxente. Desculpe. Rho V2 ao quadrado. A2 menos Rho V1 ao quadrado. A1. Tá? Aí vamos ver que informações que são fornecidas para a gente, né? Na questão, ele diz para a gente que a vazão volumétrica é de 1,5 metros cúbicos por segundo, né? Então, vazão volumétrica, a gente sabe que é velocidade vezes a área. Então, a gente poderia já deixar isso evidenciado aqui na nossa expressão. E a gente sabe que ele também não fornece para a gente... Apesar dele fornecer a vazão, né, ele não fornece para a gente as velocidades, e a gente precisa das informações das velocidades também, certo? Então, a gente vai aqui dizer que, ó, vazão volumétrica é igual a V1A1 é igual a V2A2. Então, ele já dá na questão a informação de que isso aqui é 1,5 metros cúbicos por segundo. Na seção 1, então, a gente vai poder calcular qual que é a velocidade para ser Q dividido por A1. Então, 1,5 dividido por a área da seção 1, π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Π vezes o diâmetro, 0,25 metros ao quadrado, dividido por 4. Eu vou botar esse 4 logo aqui em cima, tá? Essa velocidade na seção 1 fica sendo 4 vezes 1,5 dividido por π, dividido por 0,25 ao quadrado. Então, nessa seção 1, velocidade igual a 30,57 metros por segundo. Na seção 2, então, V2, A2, o que vai acontecer nessa seção 2 é que a área do escoamento, na realidade, não vai ser dada pelo diâmetro aqui, né? A área da seção 2,
na realidade, ela é justamente a área da seção 1 menos a área do tampão, né? A área desse tampão. Então, a área livre para o escoamento, que é a área da seção 2, que a gente tem interesse aqui, ela é dada por essa expressão aqui. Então, A1 a gente já sabe como calcular, né? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. E a área do tampão é justamente a mesma coisa, só que o diâmetro de 0,2. Então, essa área da seção 2 fica sendo 0,25 ao quadrado vezes π dividido por 4, menos 0,2 ao quadrado vezes π dividido por 4. Então, essa área livre para o escoamento ficou 0,0176 metros quadrados, certo? E aí, a gente vai calcular a velocidade nessa seção 2 como sendo 1,5 metros cúbicos por segundo, que é a vazão volumétrica, dividido por 0,0176, que é a área livre para o escoamento na seção de saída. Então, 84,93 metros por segundo seria a velocidade na seção 2, tá? Com isso, a gente retorna aqui para a nossa equação de conservação do momento e vai poder substituir os valores e calcular as referidas, né, pressão. Então, a pressão é de 3,5 megapascais, então 3,5 vezes 10 a sexta pascais. A área da seção 1 é justamente isso aqui. A essa altura do campeonato já era bom ter o valor dessa área, tá, pessoal? Eu acho que dá 0,049, mas eu não tenho certeza. Na seção 2, a gente pode expressar isso aqui como sendo V2 A gente podia deixar isso aqui como sendo V2 que multiplica ρ, que multiplica V2A2, né? E qual era o interesse disso? Justamente a gente fazer com que esse termo V2A2 aparecesse para a gente substituir, ó, pela vazão volumétrica aqui, certo? Fazer a mesma coisa aqui para essa outra seção, para a seção 1. Porque justamente a gente tem também aqui a informação da vazão volumétrica. Então, assim sendo, V2A2 é 1,5, V1A1 é 1,5. A massa específica do fluido, o fluido que escoa é água, então 10 a terceira, 10 a terceira. A velocidade na seção 2 a gente calculou para ser 84,93 e a velocidade na seção 1 a gente calculou como sendo 30,57. Então, dessa maneira, a gente pode calcular, estimar aí qual vai ser essa força. Esse meu primeiro termo aqui deu
este valor. Este segundo termo aqui deu 45.855,0. E o termo aqui referente à pressão nas minhas contas deu 171718,7. Certo? Eu vou passar esse F que está aqui negativo para o outro lado da equação. Opa. Ficando aqui positivo. E aí, esse termo que era positivo lá de cá vai para lá negativo, e esse aqui positivo. 45855,00. Então, a gente pode aí, menos 127.388,53, mais 45.855. Essa força F, para mim, ficou sendo 90,185 kN. Certo? Dúvidas, pessoal? Como foi que ficou aí para vocês essa questão? Acho que não teve problema não, professor. Só quando for fazer a lista, né? Aí aparece mais dúvidas. Essas questões aqui, elas já são da lista, viu? Elas são, eu escolhi de lá para vocês já, né, irem sabendo o que é que vai aparecer, como que vai ser. Vamos para a nossa última? Pode ser. Só mais uma, porque eu também já estou ficando cansada. A gente vai falando e se cansa um pouquinho. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Essa questão aqui é do nosso último tema, né? A gente já fez 2 questões de conservação da massa, uma de conservação do momento linear, e essa questão aqui refere-se à conservação de energia. Como que eu sei que ela está falando de conservação de energia? Porque, olha só, ela pede para eu determinar um valor de potência, né? Então, sempre que ela fala em potência, em trabalho, em transferência de calor, né, a gente vai estar trabalhando com a equação de conservação de energia, tá? E aí ele diz assim, ar na condição padrão entra em um compressor a 75 metros por segundo e sai com pressão e temperatura de tanto aí. Eu vou fazer uma figura aqui ilustrativa do que seria um compressor, tá? Mas isso aqui vocês... É só ilustração, isso não quer dizer que seja a realidade. Geralmente na engenharia química a gente usa algo dessa forma para designar compressor, né? Com bombas, né? A gente faz esse desenho aí ilustrativo. Então, a gente tem aí esse compressor e ele diz o seguinte, o ar entra nesse compressor a 75 metros por segundo, nessa condição de temperatura e pressão, e sai com pressão e temperatura desses valores e esse valor aqui de velocidade. Ele diz que a vazão mássica, ó, como que eu sei que é a vazão mássica? Porque aqui, ó, as unidades estão em massa por tempo, então eu já sei dizer que isso aqui é vazão mássica, tá? É de tanto, né? Essa vazão mássica aqui é a vazão mássica de ar, só para deixar mais claro para vocês. E aí ele diz o seguinte, a água de resfriamento que circula na carcaça do compressor, ou seja, a água que escoa aqui, ó, do lado de fora desse compressor, essa água aqui de resfriamento, para justamente esse elemento não aquecer tanto, essa água aqui de resfriamento, ela remove
Deixa eu botar outra cor, porque ficou... Ela remove 18 quilojoules de calor, né, de energia, por quilo de ar que escoa nesse equipamento. Ele pede para determinar a potência requerida por esse compressor, considerando que o CP da água seja de 1 kJ por quilograma Kelvin. Então, a gente já definiu que esse é um problema referente à conservação de energia, né? Então, vou pegar aqui nossa equação de conservação de energia e vou aplicar aqui para esse nosso problema. Conservação de energia para um volume de controle, certo? Se a gente pegou aqui esse desenho aqui desse compressor, né, eu posso estipular, né, um volume de controle como esse que eu estou desenhando, que ele é justamente representativo do próprio compressor. E nele a gente pode ver as seções em que ocorre entrada de fluido e saída de fluido. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente vai trabalhar com essa equação que veio lá do Teorema de Transporte de Reynolds, a gente vai precisar dessas informações, das relações que isso aqui guarda com a área, né, para fazer aqueles produtos vetoriais que vocês já conhecem. Vocês ainda têm dúvida aqui, pessoal, nesses produtos vetoriais, por que a área aponta para fora, essas coisas? Como que é? Eu não, professor. Tá tranquilo, né, com esses produtos? Tá assim, professora, a área sempre aponta para fora, né? É umas regrinhas mais simples, assim, de decorar. Isso. Esse daqui é bem repetitivo, né? Sempre acontece em todos os problemas, né? A área sempre aponta para fora da superfície de controle, né? Normalmente é ela. Tá. Então, já que a gente já designou aqui esses termos, né? A gente pode partir para a análise da própria equação de conservação de energia. Ok? Então, é o seguinte, nessa questão, ele não fornece nenhuma informação sobre variações temporais. Então, a gente vai considerar, primeiro de tudo, que esse processo ocorre em regime permanente. Além disso, o nosso interesse nesse cálculo aqui, ó, é o de determinar o trabalho de eixo. Percebam, a gente quer saber qual que é a potência requerida por esse compressor. Então, esse é o termo que a gente tem interesse em determinar. Na questão que a gente tinha feito em sala de aula, a gente tinha dito que o equipamento era adiabático, né? Então, naquela ocasião, ele não trocava calor com nenhum outro fluido. Mas, no caso que a gente está trabalhando aqui, ó, existe uma transferência de calor, porque justamente existe, ó, uma água que é usada para o resfriamento desse elemento aqui. Então, existe uma transferência de calor aqui entre o equipamento e essa. Mas esses outros termos referentes a trabalho outros e trabalho de tensões cisalhantes, a gente vai cancelar, né? Outros porque ele não informa nenhuma outra forma de realização de trabalho, como trabalho de campos elétricos, etc. E o trabalho da tensão cisalhante a gente vai cancelar porque a gente organizou o nosso volume de controle de tal maneira que ele é perpendicular, a superfície desse volume de controle, ela é perpendicular aqui ao vetor velocidade na seção de entrada. Então, quando a gente faz isso, a gente obriga toda e qualquer tensão cisalhante a ficar nesse plano aqui perpendicular, certo?
e isso aí faz com que o ângulo formado entre tensão cisalhante e velocidade seja de 90 graus, e esse termo aqui, então, se cancela. Tá? Então, a gente sai dessa equação gigante para esta equaçãozinha. Pronto. Além disso, né, a gente tem o fluxo de energia através da superfície de controle. Percebam que isso aqui é um compressor, né? Ainda que a gente esteja falando de um compressor muito grande, né, a gente vai trabalhar com as diferenças de nível entre a seção de entrada da superfície de controle e saída dessa superfície de controle. E, em geral, essas coisas elas estão no mesmo nível, de tal maneira que GZ não existe variação apreciável de elevação entre a seção de entrada, seção 1, e seção de saída, tá? Então, a gente já trabalha com essa equação na forma ainda mais enxuta, ok? Então, aqui, a gente vai entender que a nossa superfície de controle, ela é composta por uma seção A de entrada, né? E uma seção de saída. Seção 1, seção 2. Tá? Além disso, ó, esse termo pressão vezes volume específico, eu gosto de trazer ele como sendo pressão dividido por massa específica do fluido, tá? Eu sempre gosto de escrever dessa maneira para evitar erro, evitar, né, problemas aí com... eu confundi essa velocidade com, sei lá, confundi essa velocidade com o volume específico. Então, eu sempre procuro deixar isso em termos da massa específica para facilitar a vida da gente nessa substituição. Na questão, ele fornece para a gente, né? Vamos avaliar agora o que a gente tem de informação já dada, né? Primeiro, ele diz que a água de resfriamento, ela remove uma dada quantidade de calor por quantidade de ar, então ele nos dá meios para calcular isso daqui. Ele nos dá também a velocidade do ar na seção de entrada e na seção de saída, então esses termos aqui já são fornecidos para a gente, certo? E ele fornece para a gente a pressão na seção de entrada e pressão na seção de saída. Então, pressão na seção de entrada, pressão na seção de saída. Além disso, ele diz, ó, a vazão de ar em quilos por segundo, a vazão mássica desse ar que escoa é 1 quilo por segundo. Então, a gente tem essa informação e essa informação, tá? Oxe, por que eu mudei aqui? Deixa eu deixar PV de novo, tá, pessoal? Vou deixar aqui PV. Apesar de eu gostar de escrever dessa forma P sobre Rho, mas eu vou deixar aqui PV, justamente para a gente perceber, ó, que essa quantidade U mais PV, ela não é fornecida para a gente na totalidade, né, dessa questão aqui. Então, a menos que eu fosse atrás de uma tabela termodinâmica para me dizer qual que era a energia interna do ar nessa condição, qual que era a energia interna do ar nessa condição de saída, né, de pressão, temperatura e saída, então eu não tinha como acessar esses dois termos, né? Mas a gente sabe, né, que entalpia é justamente U mais PV, né? A propriedade entalpia, ela representa a soma da energia interna com o trabalho PV, o trabalho de escoamento, né?
E a gente também sabe que variações de entalpia podem ser calculadas como capacidade calorífica do fluido, que multiplica a diferença de temperatura a qual ele está sujeito, certo? Então, a gente vai poder estar explicitando essa equação aqui da seguinte maneira. Vocês já conseguem ver que nessa condição aqui, esse termo aqui, ρV1A1, vai ter que ser igual a ρV2A2? Ou eu ainda preciso provar isso para vocês? Acho que dá para entender, professora. Já consegue? Porque é da na questão conservação da massa. Questão de. Não fala nenhuma da variação diária, é isso? E justamente ele diz, ó, que se a gente pegar aqui a equação de conservação da massa, que era aquela primeira que a gente tinha trabalhado, né? Só colocar aqui para deixar claro. Se a gente pegar a nossa equação de conservação da massa e aplicar ela para o que a gente está usando aqui nessa questão, ou seja, para o caso do escoamento em regime permanente, ela já vai dizer de cara para a gente que a integral de ρVdA na superfície de controle tem que ser igual a zero. E aí a gente tem uma seção de entrada e uma seção de saída. E aí a gente já fez a essa altura do campeonato umas 250 vezes esse passo, né? Sair de ρVdA para ρV1A1 menos ρV2A2. Menos ρV1A1 por conta do cosseno dessa seção 1 produziu sinal negativo, mais ρV2A2 tem que ser igual a zero. Então, esses termos, eles têm que ser iguais, né? E eles representam justamente a vazão mássica M ponto. Mesma coisa para a seção 2, ρV2 a 2. Tá? Então, isso aqui eu fiz simplesmente para a gente poder partir desta forma dessa equação e deixar ela assim. M ponto que multiplica vazão mássica que multiplica entalpia na seção 2 mais V2 ao quadrado sobre 2 V2 ao quadrado sobre 2 menos esse mesmo termo aplicado para a seção 1. V1, entalpia da seção 1. Por que o sinal negativo, professora? Porque na seção 1, o produto escalar entre velocidade e área trata-se de um ângulo de 180 graus aqui, então esse produto escalar dá negativo e todos os termos referentes à seção 1 ficam com sinal negativo. Tá? A gente sabe que H2 menos H1 vai ser justamente o ΔH, né? Então, vai ser dado por CP
que multiplica T2 menos T1. E aí basta a gente substituir os valores aqui apropriados, verificar as unidades, se está tudo corretinho, tá bom? Então, perceba, esse Q ponto aqui, ele é taxa de transferência de calor, então é quantidade de calor que é retirado, energia, por unidade de tempo. Então, esse Q ponto aí, ele não é fornecido diretamente na questão, né? O que é fornecido na questão é o que a gente chamaria de um Q, né, unitário, que deve ser multiplicado pela vazão máxima para a gente obter a taxa de transferência de calor. Porque, veja só, na questão ele diz que é fornecido, é removido, né, 18 vezes 10 à terceira joules de energia do ar que está ali dentro por quilo de ar que escoa, né? E aí a gente sabe que o ar está escoando a uma vazão de 1 quilograma por segundo, né? Então, o ar escoa a 1 quilograma por segundo. Então, esse Q ponto, que é a taxa de quantidade de calor que está sendo removida, seria, então, né, de 18 vezes 10 à terceira joules por segundo. Um detalhe que a gente deve entender, ó, é que o nosso volume de controle é esse aqui, certo? E o que a gente está fazendo, né, ao passar essa corrente de água aqui externa, é remover calor, né? Quando a gente remove o calor do volume de controle, essa quantidade de energia aqui, ó, é uma quantidade negativa, concordam comigo? Se a gente tivesse adicionando calor a esse volume de controle, isso aqui seria positivo, certo? Então, isso aqui é menos 18 vezes 10 à terceira. M ponto aqui vale 1 quilograma por segundo. A capacidade calorífica do fluido, ele diz, ó, que é 1 quilojoule, então é 1000 joules por quilograma Kelvin. Certo? A temperatura na seção 2 é de 345 Kelvin. Na seção 1, essa temperatura é de 273 Kelvin. Certo? A velocidade na seção 2, ele diz que é de 125. E na seção 1, a velocidade é de 75 metros por segundo. Vamos ver aqui só um detalhe, né? Que é as unidades. Então, joule por quilograma Kelvin. Joule por quilograma Kelvin. A gente sabe que um joule é 1 newton vezes metro, ou seja, é uma unidade de energia, então é força vezes o deslocamento, dividido por quilograma vezes Kelvin, é massa vezes temperatura. Newton a gente sabe que é dado massa vezes aceleração, então massa vezes aceleração
vezes metro dividido por quilograma Kelvin. Então, perceba que esse termo aqui, ele possui justamente a mesma dimensão que o termo lá de velocidade. Mas isso aqui só aconteceu, ó, pessoal, porque eu tomei cuidado aqui na hora de converter essa capacidade calorífica, ó, que estava dada em quilojoules por quilograma Kelvin. Eu coloquei aqui, ó, 1000 joules por quilograma Kelvin. Se você colocasse só o 1 aqui, suas contas iam dar com dimensões diferentes, então o resultado produzido seria errado, ok? Então, 345 menos 273, esse primeiro termo aqui fica sendo 72.000 mais 125 ao quadrado dividido por 2, dá 7.812,5. 75 ao quadrado dividido por 2 dá 2.812,5. Certo? Então, esse trabalho de eixo, esse termo aqui que estava negativo, vem para esse outro lado da equação positivo. E aí a gente fica com 72.000 mais 7.812,5 menos 2.815,5 mais 18.000. É 812, professor. Ah, é 12, né? É. 72.000 mais 7.812,5 menos 2.812,5 mais 18.000. Aqui deu justamente 95.000 watts, certo? Então, 95 quilowatts é a potência requerida para esse compressor aí funcionar. Ok, meu povo? Eram essas as questões que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado e facilitado a vida de vocês e que as questões da lista se tornem menos nebulosas de agora em diante. Tá, obrigado, professor. Obrigada a vocês por terem vindo. Só para ter uma dúvida, o próximo assunto é a equação de Bernoulli, né? A gente já começou a falar sobre a equação de Bernoulli na aula passada, André. Uhum. Eu só estudei até conservação da energia. Só. Pronto, na aula passada a gente já fez algumas coisas com relação à equação de Bernoulli, eu já apresentei e tudo mais. E aí, na aula que vem, a gente vai fazer uns exercícios referentes a isso e começar a análise diferencial. Tá certo? Tá, obrigado. A gente está bem bonitinho, bem organizadinho com aquele cronograma que está constando lá no Cigarro para vocês.